Shalom, muita paz para você, meu irmão, minha irmã, para toda a tua família, para todos os teus queridos, que você possa sentir essa presença divina e possa ter prazer de estar diante de Adonai, de amar a sua palavra e sobretudo que é o propósito do nosso canal, que você possa compreender e amar a Torá. Bom, vamos dar continuidade então ao nosso estudo da Torá. E hoje nós vamos falar sobre algo que é muito importante, que marca, vamos dizer assim, o ponto inicial do Torá e a base de toda a Tanakh, de toda a estrutura do que chamam de Velho Testamento. Né? Nós não gostamos desse nome, nós gostamos de Tanakh. Tanakh é o conjunto de todos os livros formados pela Torá, pelos profetas e pelos escritos. A Torá, né, ou em hebraico, instruções, né, ela tem para nós um peso muito forte, grandioso, maravilhoso. A Torá ela é a base do caráter do judeu, e eu digo a base do caráter de todo aquele que teme a Deus, até do cristão. Por quê? Porque ninguém conhece a palavra de Deus e se submete a ela sem se considerar a Torá, né? Por quê? Porque a Torá ela é a ética de todo aquele que crê em Adonai, de todo aquele que crê no Deus Altíssimo, né? Então, imagine, como que nós vamos nos relacionarmos com um Deus que é rei, né? O nosso rei, nosso soberano, nosso Senhor, sem ter um relacionamento com Ele que seja ético, ou seja, qual o princípio do seu reino, como é que eu me relaciono com ele e o que ele requer de mim como seu súdito, seu servo, né? Então a Torá elas são instruções trazidas como lei, principalmente no que chamam de Novo Testamento, ou até nas traduções que não seguem verdadeiramente o hebraico bíblico, no que chamam de Velho Testamento, na Tanakh, mas a Torá ela é a base de todo aquele que crê. Indiscutivelmente não tem como não considerar isso. Então essa transmissão da Torá, essa doação da Torá ao povo de Israel, que depois culmina para todas as nações, né? Todo mundo que crê em Deus vai absorver dessa Torá. Mas a Torá ela é antes revelada ao povo de Israel, que passa a ser o povo herdeiro dessa revelação, o povo que recebe e que tem a missão de ensiná-la, de transmiti-la. Então ela é muito importante. Então eu gostaria que a gente estivesse olhando hoje com muito carinho, com muito temor, com muita dedicação a essa grande revelação. E nós vamos começar por um ponto muito importante também: Moisés. Nós vamos falar basicamente hoje de Moisés e dessa revelação da Torá que foi transmitida a ele para que fosse dada então ao povo de Israel e posteriormente ao mundo inteiro dos que creem em Deus, né, no Deus Altíssimo. Vamos começar assim. Moshe era uma pessoa especial, indiscutivelmente, né? Moisés, como está em português. Moshe era tão especial que tenta imaginar, foi dada a ele essa honra de transmitir a parte mais importante da Tanakh, que é a Torá, e a parte mais importante de todo aquele que crê, que é a Torá. Não existe hoje o mundo, sobretudo o mundo ocidental, sem a Torá. Os princípios de um bom comportamento social, os princípios de uma vida ética e justa estão fundamentados na Torá, e muita gente nem sabe disso. Muita gente que nem, até os que não temem a Deus, mas obedecem às leis dos países no mundo ocidental, né? Eles estão debaixo de diversas instruções da Torá. Tamanho foi o impacto. E Moshe foi escolhido por Adonai para ser esse mediador entre Adonai e o povo de Israel. E ele é grandioso, esse homem é grandioso. Infelizmente, muitas vezes não é dado o devido destaque para ele em outras religiões. Mas no judaísmo ele é chamado de Moshe, nosso mestre. Né? Tamanho o impacto que tem esse homem na nossa vida.
E a vida dele começa de que maneira? O povo de Israel, antes de se formar a nação de Israel, né, ela já tinha as 12 tribos, e aí há um período de seca na região de Canaã, e aí nós temos aquela história que José é vendido para o Egito, ele se torna lá o segundo homem mais importante do Egito, e aí naquele período de vacas gordas, né, de abundância, ele junta nos celeiros todo o alimento, já se preparando para os 7 anos de escassez. Nesse período de escassez, Jacó com seus filhos vem para o Egito, vão ter essa oportunidade de morar no Egito, debaixo dos cuidados de José, e no Egito eles vão passar, a geração de judeus vai passar por séculos ali, até que chega um ponto de um faraó que não conhece, não reconhece o povo de Israel, o povo hebreu, e os trata como escravos, né, fazendo eles sofrerem muito. Mulheres, homens, crianças, todos estão escravizados. E ali eles estão, uma das coisas que eles perdem por causa dessa escravidão é o cumprimento do Shabat, que era uma ordem já de santificação desse dia, antes mesmo da nação de Israel surgir. Já estava lá no início da criação, em Gênesis 2, essa ordem divina para a santificação do Shabat. Mas como eles eram escravos, eles também não podiam celebrar o Shabat, porque eles trabalhavam 7 dias por semana lá nessa escravidão. E aí, nesse período, da tribo de Levi, vai nascer um menino, que é Moshe, e tinha que ser de Levi, porque Levi é que é o povo que recebeu essa missão de estar mais perto do serviço a Adonai, de transmissão dos ensinos da palavra. Então tinha que ser dessa tribo, né? E aí, numa ordem do faraó, ele manda matar tudo que é menino, coisa que se repete lá com Herodes, no chamado Novo Testamento. E aí as parteiras simplesmente se negam, as parteiras hebreias simplesmente se negam, por temor a Adonai, não matam as crianças, não jogam as crianças no rio. E como a coisa está apertando ali, a mãe de Moshe, ela, Joquebed, né? A mãe de Moshe, Joquebed, ela pega o Moshe, ainda bebê, e coloca num cestinho, né? Daí aquele cestinho passa a ser chamado de Moisésinhos, né? Coloca ele no cestinho, calafeta ele, né? Impermeabiliza ele com betume, e a irmã dele, Miriam, pega esse cestinho, coloca no rio Nilo e acompanha por meio dos juncos. Ela vai vendo o cesto seguir o seu caminho pela correnteza do rio. E aí, não foi coincidência, né? Foi estava nos planos de Deus. A filha do faraó está tomando banho naquele horário e vê aquele cestinho, as servas dela trazem, é uma criança, ela reconhece que é uma criança hebreia, pelas roupinhas da criança, e ela toma uma decisão que entra para a história, né? Ela entra como a princesa, a filha do faraó que mandou matar os meninos hebreus. Ela entra como uma filha que resolveu não matar, né? E ela vai marcar a história, porque o que ela vai fazer ali vai marcar a história para sempre, né? Essa princesa chamada Batia, ou Bitia, em algumas traduções, ela está hoje na Avenida dos Justos, lá em Israel. O nome dela consta lá, como uma dos justos, né? Das pessoas que não eram israelitas, não eram judeus, né? Mas que prestaram um grande serviço ao povo de Deus. Então ela pega essa criança e cria como o filho da filha do faraó. Isso tem um peso, né? Ele já é grandioso já de início da história, né? Porque agora ele é um príncipe, né? Vamos dizer assim. E ele vai ser ensinado em todos os conhecimentos do Egito. E isso é importante. Seria alguém hoje estudar, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Ele vai estudar lá, vai se desenvolver dentro desse conhecimento, mas a sua origem judaica aflora, né? O seu judaísmo aflora. Tanto é que ele é criado, né? Na verdade, a Batia
com o conselho de Miriam, a criança é colocada sob os cuidados de Yoqueved, a própria mãe da criança, que o cria até a idade de desmamentar. Então, essa criança ela recebe toda uma educação judaica, e ela vai se tornar o Moshe que nós vamos falar a seguir. Quando ele atinge 40 anos, veja bem, 40 anos, isso é importante, porque 40 anos ele ainda é um Naá, né? Ou seja, um moço na palavra hebraica. E ele vê um egípcio maltratando um judeu, né? E ele vai lá, interfere e acaba matando esse soldado egípcio e o enterra na areia para ninguém ver, né? Então ele interfere. Ali ele já está brotando essa mediação dele, essa capacidade de interferir no povo hebreu. E aí, numa outra etapa, ele vê 2 hebreus lutando e ele vai lá apaziguar. Então, olha só, uma outra mediação de Moshe, né? Ele vai lá e tenta apaziguar. Notem que não tem um outro hebreu ali que está fazendo isso, é ele que vai estar lá. E ele, ao apaziguar, um dos hebreus diz assim, que vai fazer comigo a mesma coisa que tu fizesse com o egípcio, vai me matar e vai me enterrar aqui na areia. E aí ele pensa, olha, já sabem do que está acontecendo aqui, né? Já sabem disso tudo. O faraó fica sabendo disso e toma uma decisão de matar Moshe. E Moshe, então, foge para a terra de Midian, onde ele vai conhecer Tzipora, né? Que vai ser a esposa dele, e essa mulher também é extremamente importante na vida dele, a Tzipora. E ele, nessa fuga dele, né? Nessa fuga dele, vão se passar 40 anos. Então ele, nesse processo todo, um dia ele está lá tendo uma vida normal, pastoril, né? De um pastor de rebanho, e ele observa no Monte Sinai um arbusto que queimava, mas não se consumia, não torrava, né? Não carbonizava. E ele achou aquilo interessante, ele foi atraído por aquilo, e ele resolve, na curiosidade dele, ir até lá. Quando ele chega até lá, isso tudo você já sabe, eu só estou fazendo um pano de fundo. Ele ouve a voz que lhe diz, Moshe, tira as sandálias, porque o que tu estás pisando em terra santa, terra sagrada. Ou seja, ele está diante de Adonai, da glória de Adonai. Então o que tirar a sandália? Naquele momento o Monte Sinai se tornou a casa da glória divina. Então quando se entra numa casa tem que se tirar os calçados. Então e aquela casa é sagrada ainda por cima, não é uma casa comum. E ele está diante dele, e aí a glória divina, né? a Adonai diz para ele, vai e volta para o Egito, porque eu te escolhi para libertar meu povo. Então, olha, ele já era mediador lá, né? Ele defendeu o povo contra o egípcio que estava massacrando o hebreu. Depois ele apaziguou, né? Tentou apaziguar lá a luta dos hebreus. E agora ele tem que voltar para tirar o povo de lá. E claro que ele imagina, mas como eu? Né? Eu estou com 80 anos, eu sou fugitivo de lá, e tem que voltar, mas como é que eles vão me entender? Então aí, todo mundo sabe, né? Em Êxodo 3, Adonai vai capacitá-lo de tal maneira, vai mostrar para ele, eu sou contigo, tu vai fazer sinais lá e tu vai trazer meu povo. Bom, estou adiantando. Aí ele traz o povo, né? Tira o povo do Egito, e eles vão até a cordilheira do Sinai e vão até diante do Monte Sinai. Aí nesse Monte Sinai é que eu quero falar sobre então a revelação da Torá. Fiz um pano de fundo aqui inicial. Essa revelação é de tal maneira impactante, porque ela vai mostrar uma série de aspectos. Primeiro, um homem, Moshe, se torna o mediador entre Adonai e um povo inteiro. Quase 2,5 milhões, 3 milhões de pessoas estavam ali, aos pés do Monte Sinai. Ele deve subir de volta naquele Monte Sinai que ele já tinha subido no passado, antes de ser enviado para ser o libertador de Israel. E agora ele sobe, e Adonai diz, eu vou te dar as instruções, né? Eu vou te dar, primeiramente, dar as palavras, né? Os pronunciamentos, os 10 pronunciamentos, que é a base, né? Os chamados de 10 mandamentos. Ele vai descer
Ele vai anunciar esses 10 mandamentos. E esses 10 mandamentos, eles têm algumas características que eu quero até abordar de maneira assim, muito sucinta, porque é um tema para outro vídeo, né? Nós estamos aqui falando da revelação da Torá a Moshe. Então, olha só, primeiro, nenhum homem pode se tornar profeta ou ser transformado em profeta sem ter uma experiência espiritual com Deus. Há um preparo de alguém para ser um profeta. Então, quando eu vejo assim, fulana estava profetizando ali, às vezes a gente fica pensando, gente, as pessoas não se dão de conta de quão temível isso, quão sagrado isso, não se pode brincar ou fazer de conta que é um profeta. Tanto que existia uma escola de os discípulos de profetas. Por quê? Porque não se pega um sujeito e transforma em profeta. Esse sujeito ele precisa de uma experiência, uma maturidade espiritual, tamanho, uma perfeição de convivência com Adonai, né, de um grau de santidade, para que receba então essa emanação que vem de Adonai, do Deus eterno, do Deus temível, para que ele seja o portador da palavra de Adonai. Não se pode brincar com isso. Então, Moshe ele é escolhido por causa disso. Ele é um homem sagrado, é um homem santo. É um homem muito especial. Tenta imaginar, entre 2 milhões e meio, 3 milhões de judeus, ele é o escolhido para subir no Monte Sinai, para se aproximar da glória da Shekhinah e ouvir Kol, a voz de Deus, né, em hebraico, de tal maneira que ele está recebendo toda essa gama de instrução diretamente de Adonai. Ele é especial. Não houve uma intermediação entre ele e Adonai. Ele ouviu direto de Adonai o que ele vai passar ao povo de Israel. Ele que vai ser o mediador de Israel. Então, olha só, ele tem todo esse preparo para ser o mediador, o grande profeta de Israel, né? E naquele momento ali que ele desce com os 10 mandamentos, ele está trazendo, começando a trazer a base da formação de uma nação. Agora que o povo hebreu vai se tornar em Israel, a nação de Israel, né? E aí ele vai o seguinte, a gente vai notar que nos 10 mandamentos, né, as 10 palavras, os 2 primeiros mandamentos ali, eles são nitidamente Deus falando com Israel, né? Quando ele diz, eu sou Adonai. Então, Deus no Monte Sinai está falando com o povo de Israel que está aos pés do monte. Deus está dizendo, eu sou Adonai. Não tereis outros deuses diante de mim. Não farás imagem de escultura nenhuma, porque eu sou a Adonai teu Deus. Então, ali está na primeira pessoa. Então Deus está falando diretamente, essa parte dos 10 mandamentos, Deus está falando diretamente para Israel, porque isso vai caracterizar o cerne, o fundamento da nossa fé, que vai ser nos delegado, nos determinado a obedecer e recitar o Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, Adonai é nosso Deus, Adonai é um. Por que a gente tem que recitar o Shema e a gente faz isso 3 vezes ao dia? Para que a gente reavive em nós esse princípio que está lá nos 10 mandamentos. Eu sou Adonai teu Deus. Quando nos primeiros mandamentos Deus já diz isso, pessoalmente, vamos dizer assim, entre aspas, né? A revelação de Deus é direta ao povo, falando, eu sou, está na primeira pessoa. Essa revelação é gigantesca. O povo, imagina ali 2 milhões, vou arredondar para 3 milhões, 3 milhões de hebreus ouvindo essa voz, lhes falando, eu sou Adonai teu Deus. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura nenhuma. Eu sou Adonai teu Deus. Então imagina, o povo está ali ouvindo aquela voz sem saber de onde, né? Sabe que é da manifestação da glória, mas não vê nada. Ele diz, vocês não viram imagem nenhuma, por isso não farão imagem nenhuma também. Aí a partir dos outros mandamentos, a gente vai notar que muda para a segunda pessoa. Já fala a respeito de Adonai. Então notem que ali já é Moshe transmitindo o restante.
E depois, quando Moshe sobe outra vez ao Monte Sinai e recebe uma série de novas instruções que vai caracterizar a Torá, ele vai descer e vai transmitir, gente, são 5 livros. O conteúdo gerou 5 livros. Ele recebe a informação da criação do universo, a informação sobre Adão e Havá, Caim e Abel, sobre Noé, né? Noé, sobre a Torre de Babel. Ele recebe informações gigantescas sobre a vida de Jacob, tudo ali. E mais a Torá propriamente dita, né? Entre aspas, a lei, né? Mas seriam os mandamentos, os estatutos e os preceitos que Deus deu a Israel. E tem outras coisas que ele não transmite diretamente ao povo de Israel, mas que ele também recebe essas informações e passa aos anciãos de Israel, àquela elite do povo de Israel, né? Formada por pessoas extremamente maduras, nessa espiritualmente falando, aqueles 70, né, que vão receber o que nós chamamos de Torá oral, as outras informações que corroboram a Torá escrita, ou seja, elas explicam a Torá escrita, elas dão informações sobre a Torá escrita que a própria Torá escrita às vezes não nos diz tão claramente assim, né? Então vamos ver algumas coisas aqui que eu acho interessante a gente falar, né? Moshe diz: estando eu naquele tempo entre Adonai e entre vocês, né? Então ele tem a posição de mediador, né? Está lá em Deuteronômio. Aí ele fala assim: Moshe falava a Deus e ele respondia por som. Está lá no texto. Moshe falava e Deus lhe falava por som, por voz, por call, né? Então aquilo que Moshe ouvia, ele realmente tinha um entendimento como voz divina. Para o povo que estava embaixo, eles ouviam algo como se fossem vozes, mas eles não tinham a capacidade de discernir o que estava sendo falado. E não é porque estava distante, porque eles ouviam essas vozes de tal maneira que eles ficavam aterrorizados, com temor, né? Mas explicado lá em Êxodo 19, que diz o seguinte: para que o povo ouça quando eu falo contigo. Por que Adonai fala com Moshe no alto do monte, mas o povo embaixo escuta essa voz, né? Sem ter um entendimento, sem ter discernimento dessa voz? Porque Deus está dizendo o seguinte, para que o povo saiba que eu estou falando contigo. Porque imagina, se Moshe subisse ao Monte Sinai, não houvesse nenhuma manifestação de nada, ele seria alguém que poderia dizer: mas será que não foi da tua cabeça que tu disse isso? Como é que a gente sabe que Deus falou contigo, né? Hoje, existem muitas religiões assentadas hoje em pessoas que dizem: Deus falou comigo e me mostrou isso, tal, e criaram religiões baseadas nisso. Tem várias grandes religiões aqui, não quero citar para não causar polêmica, mas Moshe recebeu diretamente de Adonai, Adonai falou com Moshe, e o povo lá embaixo escutava essa voz falando com Moshe. Ele tinha consciência de que havia uma conversa ali, porém não tinha esse entendimento do que estava sendo falado ali. O povo que estava ali embaixo diz o seguinte: ouviu uma grande voz, mas não distinguia, né? Está lá em Deuteronômio. O povo ouviu uma grande voz, mas não distinguia. Está nas Escrituras. Nós temos o seguinte em Deuteronômio: e vós ouvistes o som de palavras, porém não ouvistes mais alguma, então somente uma voz. O povo ouvia isso, mas não tinha esse entendimento. Para corroborar o que eu estou falando aqui, na Torá nós temos o seguinte: e vós ouvistes o som de palavras, porém não vistes imagem alguma, então somente ouviste uma voz. O povo, né, ele ouviu algo, não viu imagem nenhuma, só via a glória de Deus, a Shekhinah, a manifestação de Deus. Imagina aquele monte tremendo, sacudindo, trovões, relâmpagos, um fogo enorme, uma fumaça densa sobre o monte. Então ele estava presenciando sim uma revelação
da divindade. Mas o único que estava ouvindo diretamente dessa divindade era Moshe, que estava lá no monte. No meio disso tudo. No meio dos relâmpagos, dos trovões, da nuvem escura, do fogaréu, do monte tremendo. Mas tudo isso era como se nada existisse naquele momento para aquela estada dele no monte ali. Deus estava conversando com ele. Diz assim: ouvisse uma grande voz sem cessar. O povo escutava escutava vozes, mas não, e sem parar, era uma conversa contínua. Daí eu estou falando que, olha só, vem toda a Torá escrita e vem a Torá oral. O povo está embaixo, está escutando uma voz sem cessar. Há uma continuidade de conversa ali, e o povo está sentindo tudo isso, está percebendo tudo isso. O povo ouviu vozes, relâmpagos, som de trovões. Era isso que o povo ouvia ali embaixo, né? Lembrando que voz é kol em hebraico, e o plural de voz é kolot. E essa palavra é traduzida às vezes como trovões, né? Mas é vozes. Mas o povo tinha a impressão que eram trovões, barulhos, sons muito fortes, muito intensos. Ele não conseguia discernir palavras, como diz as escrituras, né? Então o povo chega a um ponto que diz para Moshe, quando ele desce: olha, fale Deus contigo e não fale conosco, né? O Onkelos, ele faz uma tradução muito interessante. Ele diz o seguinte: e não seja falado conosco da parte de Adonai. Moshe, fica à toa ali. Adonai fala contigo e tu nos transmite. Porque o povo estava tremendo diante daquilo que estava acontecendo, daquele espetáculo no monte Sinai. Então Moshe, ele tinha essa característica de ser grande, porque ele era aquele que tinha essa possibilidade de subir ao monte, conversar com Deus, ouvir a palavra de Deus, né? Ele ouvia esse som e discernia as palavras de Adonai. E ele vai ter essa missão de transmitir tudo isso a Israel, e isso vai ser a Torá vai ser a base da formação de uma nação, porque uma nação tem que ter, primeiro, um amor que os una, né? Israel tem. Segundo, tem que ter um governo, que é o rei, né? Adonai é o rei. E terceiro, tem que ter uma legislação que o mantém dentro de um comportamento esperado para aquele povo, né? E tem a Torá. Então naquele momento ele está sendo transformado em nação, né? E Moshe é o formador de Israel no sentido humano, né? Mas nós temos Moshe que a recebe diretamente de Adonai, né? Ele é o mediador. Adonai e o povo de Israel já existem anjos. Já existe um anjo que vai ser o que os guiará. Por isso que Adonai diz: ouçam, e aquele que não obedecer a voz dele morrerá, será morto. Porque esse anjo traz em si o papel de mediação e traz em si o nome divino. É muito importante que a gente veja isso. Os profetas na Tanakh, no que chama de Velho Testamento, eles recebem a mensagem de maneira angelical. Os anjos é que transmitem essa mensagem aos profetas, e os profetas transmitem ao povo, tá? Porque só Moshe recebeu diretamente essa mensagem divina, né? É o único que recebeu essa mensagem divina. Tanto que Adonai diz: a ele ouvirás, e qualquer homem que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, né? Ou seja, não obedecer, ouvir aqui tem sentido de obedecer, né? Esse perecerá, porque meu nome está nele, diz as Escrituras. Esse anjo irá diante de Israel, os introduzirá na terra prometida e dirá o que vocês devem fazer, né? E a gente vai ver ali, se você olhar com minúcia, com detalhamento, você vai ver que o anjo está guiando Israel até a terra prometida, de fato, até esse estabelecimento dessa terra prometida, né? Então, o que eu quero, para nós encerrarmos aqui? Por que Moshe é grande? Porque ele foi escolhido por Adonai, ainda criança, ou
como a gente sabe, né, antes dos tempos eternos, mas ali como criança, preservado com vida. Ele teve uma experiência na corte do faraó, teve uma experiência de príncipe. Então ele era príncipe do Egito, agora ele é príncipe de Israel, né? Ele teve a experiência aos 80 anos de idade de ter esse encontro com a glória divina, de ser enviado por Adonai para o Egito, trazer para ser o libertador. A palavra libertador é equivalente à palavra salvador, né? Quando se fala salvador no Novo Testamento, a tradução seria libertador. Então, ele é o salvador de Israel, e ele vai caminhar com Israel, vai subir ao Monte Sinai, receber a Torá, vai transmitir essa Torá ao povo de Israel, vai ser aquele que vai formar a nação de Israel, e ele é reconhecido de tal maneira como aquele que falava com Deus, e Deus falava com ele. Um dia, o próprio Adonai diz, eu falo com ele boca a boca, eu falo com ele ali, nós estamos ali junto com dois amigos, né? É claro que não é uma personificação de Deus, né? Mas a glória de Deus, né? Ele ouvia dessa glória divina, dessa Shekhinah, Deus falando com ele. Então ele era muito especial, e é especial, não é à toa que ele é o nosso mestre, né? E ele é engrandecido de tal maneira em Israel por mérito, né? Por mérito. Esse homem é realmente grandioso, e ouvir Moshe através do estudo da Torá é algo que nos maravilha muito mais ainda, né? Eu te convido a estudar o que Moshe nos fala na Torá, e você vai ver como é algo agigantado. Então, nessa primeira parte da revelação da Torá no Sinai, eu te destaquei Moshe. Depois nós vamos falar mais sobre essa revelação, de como ela se manifestou e o que tem a ver o Sinai com essa manifestação, tá? Que é o assunto de um outro vídeo. Hoje eu quis trazer um pouco mais para você entender quem é Moshe e por que ele é tão especial para nós de Israel, e tenho certeza para todos aqueles que não são de Israel, mas que temem a Deus, que amam a Deus verdadeiramente. Que Adonai fale ao teu coração através da Torá, da Tanakh, dos escritos sagrados. Que ele te abençoe. Até mais.